Jesus. Tá fraco esse glória a Jesus, irmão. Tá pior que o time de 5ª divisão. E se você acredita, diga glória a Jesus. Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 3, verso 1. Livro de 2 Reis. Eu vou estar lendo na versão Almeida, revista e atualizada, ARA. Esse texto tão conhecido nosso. Antes de ler o texto, quem aqui já precisou abrir alicerce para construir? Alguém já precisou fazer isso na sua casa? Alguém já abriu alicerce aqui? Abriu broca para construir? Sabe como é que é isso aí, querido? Hoje tem maquinário para isso, mas nem todo mundo pode pagar o preço disso. Alguns, eu já fiz isso algumas vezes na vida, na casa, quando a gente estava construindo agora, você mete a cavadeira, cava e parece que não saiu nada de terra ainda. Mas você tem um propósito, seja por trabalho ou por qualquer situação, você sabe o que isso significa. O texto de hoje vai nos trazer um tipo de comportamento, de atitudes que nós temos que ter. Vamos para o verso 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. Em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: consultemos o Senhor por ele? Há algum profeta aqui? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais,
Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis se tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam o cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também ali feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam, e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Erezete ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Amém? Esse texto a gente já leu diversas vezes, eu já li diversas vezes, e como é interessante o revelar do Espírito Santo, o que Deus fala, o que Deus se manifesta. Esse texto vai nos falar aqui, você já viu, de um momento em que Acabe morre, o seu filho Jorão assume o lugar, no lugar do seu irmão, que também foi morto. Ele é então o segundo na linha de sucessão, e dentro desse contexto, é que quando Moabe sabe que Acabe faleceu, ele diz: não vou pagar mais tributo, não vou mais fazer o que fazia. E esta guerra é uma guerra de Moabe com Israel. Já tinha acontecido a divisão, as tribos do norte e as tribos do sul. Judá estava sob o reinado do rei Josafá, descendente de Davi. Essa guerra não era guerra de Judá. Essa guerra era uma guerra de Israel e de Moabe. Entenda isso. Essa guerra não era guerra de Judá. Josafá já tinha sido repreendido pelo profeta um tempo atrás, quando ele vai anteriormente entrar numa guerra que também não tinha que entrar. E é nessa batalha, inclusive, que acontece a morte do rei Acabe, que leva uma flecha e vem a falecer. Naquela época, o Senhor Deus chamou a atenção de Josafá: o que está fazendo aqui? E poupou a vida quando o flecheiro estava para acertar e matar Josafá. Ele gritou por socorro e Deus o livrou. Passa-se o tempo e agora pela segunda vez na vida, esse mesmo rei Josafá, por ser aparentado com a família de Acabe, a filha de Josafá, ela tinha se casado com um dos filhos de Acabe. E é isso que acontece. Ele vai novamente para uma guerra que não é dele. Isso aqui não é o que Deus tem para nós, essencialmente, essa noite. Mas é interessante. Uma guerra que não era para entrar. Um peso que não tinha que carregar. Cada um já tem a sua luta, irmão. Sim ou não? Cada um tem a sua luta. Cada um tem a sua cruz para carregar. Foi Jesus que diz: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga.
Mas às vezes, nós, os homens, a humanidade, e até nós cristãos, a gente acaba recebendo um peso a mais na cruz, que não tínhamos que carregar. A nossa cruz, ela tem a nossa medida, ela tem o nosso tamanho, e Deus sabe até onde nós podemos suportar. Nesse tempo aqui de 2 Reis 3, esses 3 exércitos se unem. Eles vão aumentar o peso nas costas, que não era para aumentar. Essa guerra não era de Edom e essa guerra não era de Judá. E eles vão para o combate. Esses 3 traçam um plano. Na verdade, quem determina essa estratégia é Jorão, que é o rei de Israel, o filho de Acabe, que tira Baal como poste ídolo, mas mantém os ídolos que o antecessor Jeroboão ele faz sobre Israel. Ou seja, 50% daquilo que é pecado ele tira, mas os outros 50% ele não tira. Eu te pergunto, com Deus funciona isso? Com Deus funciona 90%, eu tirei, mas esses 10% eu continuo aqui ainda errado, ainda a resolver essas questões? Foi isso que Jorão fez. E o mais interessante desse texto é que tem um profeta ali em Israel, que ele não acessa, ele é meio que reconhece em termos Yahvé como Deus, mas ao mesmo tempo ele mantém os 2 bezerros de ouro que Jeroboão deixou lá. 50% é Deus, 50% porque ele acredita que não é Deus. E é dentro desse contexto que tem um profeta naquela nação, que no tempo dele como rei, ele não consulta. Escute bem, ele não consulta Eliseu. Eliseu é um confrontador de pecado. Assim como João Batista, na época de Jesus, confrontava Herodes. Só que para Jorão não é interessante, não lhe dá publicidade. E ele permite que a nação vá se perdendo. E agora vem uma guerra. A guerra acontece com ele. E esses 3 reis vão então somar-se para ir lutar contra Moabe. A estratégia foi tomada e eles marcham 7 dias para uma região. E eles estavam atravessando um vale que estrategicamente valeria aquela guerra, se fosse por aquele vale. Porque por onde Moabe poderia ter uma ação, eles resolvem não tomar o caminho mais fácil, eles tomam o caminho mais difícil. E eles vão marchando e levam uma provisão de água. Mas, irmão, depois de 7 dias andando no deserto, esses últimos dias aqui no Brasil, nós temos sentido um calor fora do normal. Fora. Imagine temperaturas acima de 50 graus. Imagine um exército agora formado por 3 nações marchando. Eles marcharam por aquele deserto e eles tinham a ideia que a provisão de água ela ia ser cessada. Dava para caminhar. A estratégia era boa. Entende isso? A estratégia de Jorão era boa, mas a estratégia de Jorão não tinha Deus. A estratégia de Jorão, ela era muito significativa. Com 2 exércitos a mais, havia grandes possibilidades de vencer os moabitas. Por isso ele faz a opção de ir pelo caminho do deserto. Porque além dele ter mais 2 reis com ele, 2 exércitos, ele fez um plano que não tinha como. Ele ia surpreender os moabitas, ia massacrar possivelmente, vencê-los, porque os pegaria desprevenido. Tanto é que o texto diz que os moabitas ainda não sabiam que Israel estava para lutar com eles. Só que quando eles chegam na região do deserto,
7 dias depois, a água acabou. A provisão acabou. Numa guerra dessas, você tem que levar alimento. Tem que levar animais para fazer comida. Para o exército se alimentar. Um exército fraco, sem se alimentar, não vai conseguir lutar. Só que depois de 7 dias, não tem água para os homens, não tem água para os animais. Vai morrer todo mundo ali naquele deserto. A estratégia que Jorão tomou foi dele. Josafá, que serve e adora ao Senhor de verdade, ele não ora para tomar aquela decisão. Então uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu não sei se é só com você. Quem aqui já orou e ora por coisas que Deus ainda não te respondeu? Quem aqui já orou e Deus não te respondeu? Tem coisas que a gente ora há anos. Anos. E às vezes a gente escuta frases assim: eu dei esse tempo, Deus não respondeu, eu tomei a decisão. Ou mais, eu orei. Aí eu tomo essa decisão. Ok, irmãos, eu orei. Deus respondeu. De que maneira Deus respondeu? Eu, Kleber Flauzino, eu conheço algumas pessoas usadas tremendamente por Deus. Mas sempre quando eu vou orar com alguém numa questão difícil, séria, que eu quero ouvir Deus, eu nunca chego para essas pessoas e digo: ó, estou com esse problema. Eu só digo assim: quero orar. Vamos orar? E enquanto Deus não fala comigo, e eu sou meio que chucro para entender algumas coisas, e Deus me conhece, então Deus vai, eu sempre falo: Senhor, o Senhor sabe como eu sou limitado. Então fala comigo do jeito que eu entenda. Do jeito que eu entenda. Vou te dar um exemplo. Estava namorando a Fernanda. Queríamos nos casar. Estávamos com projetos, tanto eu quanto ela. Mas eu dizia, ela dizia: enquanto Deus não falar. Não é assim. E eu um dia liguei para um profeta, que nem se identificava como profeta, era um amigo meu, um presbítero. Eu disse: está em casa hoje? Ele falou: estou. Tem uma meia hora para a gente orar junto? Eu falei: tem. Que hora? Eu falei: 2 horas, pode ser 2. Beleza. O coração queria, o meu coração estava querendo. O coração queria. E graças a Deus que Deus selou. Mas quando eu cheguei na casa desse irmão, ele me recebeu e falou: ô pastor, como é que tá? Eu falei: tudo bem, você tal. Aí eu falei: entra, tal. Ele abriu o portão para mim e ele virou para mim e falou assim: deixa eu te dizer uma coisa. A resposta de Deus é sim. É ela, é para casar. Eu não falei nada. Agora falou: agora que você veio aqui para orar, vamos orar. E foi 1 hora de oração. Porque a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala assim: eu orei e eu tomei a decisão. Nós oramos, mas Deus respondeu. Com o Alisson, talvez Deus fale de uma maneira diferente. Deus fala aqui na palavra, essa é a melhor profecia. Aqui na palavra. Deus pode falar com você de diversas formas. Deus pode usar uma criança, pode usar uma senhora, pode usar um adulto. Deus às vezes usa um ímpio para te abençoar, para fazer coisas. De maneira que você fala: não tem dúvida nesta causa, nessa situação. Mas a gente precisa ter como regra no mundo carnal, numa sociedade, e eu vou dizer aqui cristã, que gosta de dizer que é evangélica, a gente precisa tomar isso como regra, não se mover, não assinar contrato, sem que Deus fale, sem que Deus diga vá, sem que Deus diga compre, sem que Deus diga não vá, não faz isso. Mas isso requer o que? Intimidade de oração. Sabe por quê, irmãos? Porque o texto me mostra, e também não é o espírito da mensagem, que às vezes eu, Kleber, eu já trouxe luta para a minha vida, eu aumentei o peso da minha cruz, porque eu comprei guerra que não era minha. Eu aumentei o peso, a minha cruz. Por quê? Porque eu não orei.
porque eu não esperei. Em algumas eu quis, e Deus disse não, mas eu quis. Ok, você quer? Mas agora está doendo, mas foi você que quis. Foi você que quis. Este homem, Josafá, ele tira o exército dele, e o rei de Edom, que não tem nome aqui nessa época, ele tira os seus homens das suas nações e leva-os para um deserto, para um homem chamado Jorão, que ainda adora os ídolos, adora as coisas erradas, e vai matar os homens dele de falta de água no deserto. Esses homens estavam lá nas nações. Eles contam com a estratégia humana de Jorão, humana. Eu às vezes eu leio esse texto, eu falo assim, mas Jesus da glória, por que Josafá, que não aprendeu da primeira vez, ele vai de novo entrar numa guerra? Ele vai. E aí que a gente vê a misericórdia de Deus. Porque lá naquele deserto, acabou a água. E sabe qual era a estratégia de Jorão? Havia um córrego que passava naquela região desértica. Quem conhecia isso? Jorão e alguns homens. Moabe desconsiderava aquilo. Por quê? Porque é só uma loucura para alguém ir pelo deserto para chegar até eles. Só que quando eles chegam contando com essa estratégia humana de Jorão, adivinhe, o córrego secou. Não tem água. E a gente pode ficar sem comer por 3 dias, 5 dias, até um pouco mais, vamos sentir fraquezas. Mas mais do que 3 dias sem água, o corpo entra em falência. A gente vai começar a sofrer as consequências da falta de água do corpo. Só que isso triplica debaixo de uma temperatura escaldante. Agora imagine a pressão desses 2 reis, estando numa guerra que não tinha que estar, estando numa situação que eles colocaram os homens deles, e quando eles chegam naquele córrego, não há água, é terra. Aí começa a surgir comentários nos exércitos, que agora se fundiram em um só. Viemos aqui para morrer. Deus, olha como as coisas mudam. Jorão, que não adora a Deus, fala, o Senhor, referindo-se ao Deus de Judá. Foi Deus que mandou a gente aqui para entregar nas mãos de Moabe. Você que leu o texto comigo, em algum momento você leu que Deus que mandou eles irem para aquela guerra? Não, Deus não mandou. Mas as consequências agora caem nas costas de Deus. Jorão diz, Deus os trouxe aqui para morrer. Só que essa conversa não está só com eles, irmãos. O exército inteiro começa a se inflamar e começa a dizer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Para voltar 7 dias a gente morre. Se avançar a gente morre. Não tem jeito. Eles foram tomando a água, contando que a água poderia estar lá. Não tem. O gado e os animais que estavam ali vão morrer de sede. Ou seja, tomamos a decisão errada. É nesse momento que Jorão, que tem ainda enraizado nele Baal, e Baal representa o Deus da chuva para alguns que adoravam esse falso Deus. Só que nessa hora ele não fala, Baal nos trouxe aqui, ou ele não faz a oração dele, do tipo, ó Baal, faz chover aqui. Ele não faz, porque Baal não é Deus. E ele joga a responsabilidade do que está acontecendo nas costas do Senhor. E é nessa hora, irmãos, que um homem, apesar de ter falhado numa conduta, apesar dele estar reincidindo no mesmo comportamento, ele diz assim, não há aqui, veja, no deserto, repara no texto, não há aqui nenhum homem de Deus. Como que vai ter um homem de Deus profeta no deserto? Pergunta para o teu irmão, como que vai ter um homem de Deus profeta no deserto? Pergunta bem alto para ele. Pergunta!
Nós estamos no deserto. Como é que é? Nós queremos um profeta aqui no deserto. Deixa eu te dizer qual. Era comum alguns reis, quando iam para as batalhas, levarem os seus profetas. E naquela guerra, naquele evento, que faltou água e todo mundo ia morrer, o desespero chegou. E começaram a dizer, vamos morrer. Se 10 homens falando alto já é complicado, imagine alguns 1.000, 2.000, quantos homens teriam, dizendo a gente vai morrer, cansados, com sede, sol, o rio secou, o gado está morrendo, vamos morrer. Aí, meu irmão, cadê o profeta? Jorão não anda com o profeta. Com o verdadeiro profeta ele não anda. Jorão tem ainda o resto da mãe dele, Jezabel. Ele não traz para o reino Eliseu. Eliseu não faz parte da vida espiritual de Jorão. Não, ele não honra Eliseu no seu reino. Mas tem um homem, no texto diz que há um homem, que quando Josafá pergunta, tem algum profeta? Alguém responde assim, ó, tem um aí. Aí aonde? Irmãos, eu vasculhei a Bíblia de ponta a ponta algumas vezes, não apenas hoje. Há um consenso, aliás, não há consenso entre como que Eliseu foi parar ali. Primeiro, alguns acreditam que Eliseu foi para a guerra sem que o rei o chamasse, o que é 99% improvável. Por quê? Porque Deus não direcionou através de Jorão para ele estar lá. No primeiro momento dizer que Jorão chamou Eliseu para Eliseu ir para aquela guerra, isso é 99% impossível. Por quê? Porque ele não acredita em Eliseu. Porque ele não anda com Eliseu. Porque ele não honra Eliseu. E porque ele adora ainda os 2 bezerros de ouro que Jeroboão deixou. Não se esqueça que ele é filho de Jezabel, a adoradora de Baal. O avô dele é Etibaal, que era rei sacerdote das coisas do inferno. Então esse neto de Etibaal, esse filho de Acabe e filho de Jezabel, não teme Yahvé. Quando Josafá pergunta para ele, há algum homem de Deus? Ele não tem resposta. Porque ele tomou a decisão, mas ele não fez o que era certo. Um homem, o texto diz, um homem, dá uma olhadinha no texto. O texto diz que ele pergunta, lá no verso 11, perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Por quê? Porque era comum que se trouxesse o profeta para que andasse, com certeza de cabeça estaria ali. Respondeu um dos servos do rei de Israel. Um dos servos, não foi Jorão que disse, tem sim. Este moço diz assim, está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Presta atenção no texto. O texto diz que naquele instante o rei Jorão não tinha ideia que Eliseu estava ali. O segundo entendimento que há é que este homem, que o texto também não diz quem é, ele passou e viu em algum vilarejo Eliseu próximo na caminhada. Este homem que fala, está entre nós Eliseu, que era servo de Elias, ele respeitava Eliseu e reconhecia Eliseu como profeta do Senhor. O segundo entendimento é que
talvez Eliseu estivesse em algum local próximo que aquele homem soube, viu. Por isso o texto diz, desceram até ele. E a terceira situação é que por uma revelação divina, por uma ação divina, o Senhor, no sobrenatural, pode ter conduzido, que é um propósito. Deus já sabe que vai dar ruim. Deus já sabe que vai dar zebra. E sabe que se ele não intervir, o descendente de Davi vai morrer naquele combate. Então, por misericórdia, surge o profeta Eliseu. Agora, querido, da onde Eliseu surgiu, ninguém sabe. São as providências de Deus na nossa vida. Diga obrigado, Jesus. Você podia falar com mais convicção. Diga obrigado, Jesus. As providências de Deus na nossa vida. As pessoas de Deus que Deus coloca nos momentos críticos da nossa vida. E não é sempre que merecemos, é misericórdia, porque eles certamente eles iam perecer naquele deserto. E quando eles não têm mais riacho, que está seco, que as águas acabaram, uma coisa só é certa: morreremos, teremos a nossa terra invadida e Moabe vai triunfar. Quando Josafá fala, temos, o servo fala, tem aqui Eliseu. Aí Jorão vai junto com Josafá e o rei de Edom, vão até Eliseu. Você conhece esse texto, sempre cito aqui. Eles vão, descem, possivelmente estavam aonde? Eliseu estava aonde? Não sei, querido. O texto não diz, mas o texto diz que esses três reis estão na posição de rei, porque são. Eles têm que descer. Para onde? Esse descer é sair da posição, talvez, de orgulho, de soberba, de arrogância, de prepotência, e buscar no Senhor a resposta. Quem é que vai junto? Jorão. Quando eles descem até Eliseu, que o servo disse, eu vi, ele está entre nós. Esse entre nós pode ser no caminho, no vilarejo. O próprio Deus, por providência divina, pode ter enviado por alguma situação. Talvez nem falou com Eliseu, só falou, vá para tal. Isso é uma possibilidade. Quando chegam os três reis diante dele, você conhece a frase? Eliseu diz, no popular, não quero olhar para a tua cara, Jorão. Não fale comigo, eu não quero falar com você. E ó, eu só estou te recebendo por causa de Josafá. Ele não fala nem com o rei de Edom, e nem fala dirigindo-se como que dará a resposta para o rei de Israel. Ele disse, por você eu não olhava na tua cara. O que você está fazendo aqui? Vai consultar os profetas do teu pai. Aí Jorão fala assim, o Senhor, e esse Senhor aqui ele está dizendo, o Yahvé, o Deus de vocês, nos trouxe aqui para morrer. E aí Eliseu está bravo. Ele tem uma razão. A família de Acabe matou profetas, fez coisas terríveis. É quando vem um tangedor e começa a dedilhar a harpa, tocar, e a raiva, a ira, o homem de Eliseu, que é um profeta, mas é homem. O homem de Deus, profeta, é homem, que está nervoso, que está irado. Quando começa a ministrar o louvor, a adoração, vem acalmando, vem vindo a razão. Aí Deus dá uma palavra de comando para ele, fala, diga para eles abrirem covas, porque descerá água, tanta água, que vai encher as covas. Mas diga para abrir covas, muitas covas, porque vai descer água. Irmão, vai descer água da onde? É deserto. O riacho secou, não tem nuvens escuras indicando chuva.
Os cavalos, os animais, os soldados estão com sede, não tem água. Como é que um profeta diz assim: cave poços, porque o Senhor vai mandar água, porque o Senhor encherá as covas de água. Em outras palavras, a água que descer não vai matar um pouco da sede, vai matar totalmente a sede de vocês. Vocês vão recuperar o ânimo, os animais de vocês não vão morrer de sede. E aí o profeta diz: isto é pouco, isto é pouco porque Deus vai fazer. Escute o que Deus vai fazer. Deus vai entregar todo o exército dos moabitas, todos os despojos para vocês. Lembrando, não foi por Jorão no princípio. E esse comando é dado e diz: vocês vão entrar lá, vocês vão destruí-los, vão os matar, vocês vão tapar as fontes, vocês vão derrubar as árvores grandes. Enfim, há um comando de Deus para fazer isso aqui. Agora, escute bem, você que está ouvindo essa mensagem agora, como é que a gente cava poço no deserto? Que força física? Quem é que tem força física para cavar poço quando está chorando? Quem é que tem força física para abrir poço num sol escaldante, que aqui representa uma tormenta grande, uma luta grande, um ardor grande? Como é que eu vou ter força se eu não tenho nem água para tomar? E aqui talvez eu diga para você: como é que eu vou cavar fontes se nem lágrimas para chorar eu tenho mais? Eu já chorei tudo que eu tinha que chorar. Eu não tenho mais palavras para dizer. As minhas orações agora são gemidos. Eu não consigo mais, quando eu vou orar, eu só gemo de dor na alma, tipologicamente falando. Eu não tenho, mas como é que Deus diz através do profeta: cave poços, porque eu vou mandar muita água. E ele fala duas vezes: cave poços, muitos poços, porque eu vou fazer essa sequidão acabar, eu vou fazer essa dor ir embora, eu vou estancar esse sentimento de morte, eu vou afastar o sentimento de derrota. Aliás, o Senhor diz: eu não vou apenas afastar, eu vou entregar para vocês mais do que vocês merecem. Tudo isso num deserto. Não é fácil, não. Não é fácil. Sabe, queridos, crises podem existir independente de nós. Sim ou não? Você pode estar sentado. Ramon acabou de contar um testemunho aqui. Uma notícia que o pegou e balançou os alicerces. Ah, mas ele é crente, mas é pai, é humano, tem coração, nas artérias dele flui sangue, é filha. A filha está com um tumor no cérebro, sem chance. Nós às vezes entramos em algumas crises que não fomos nós quem geramos. Algumas das vezes as crises nós é que procuramos, outras não. Aquela marcha não foi com base na consulta ao Senhor. Aquela marcha para o deserto foi simplesmente uma atitude de Jorão. E o que a gente encontra no texto? Livramento por misericórdia. Deus entrou com misericórdia. Existem crises. Eu já entrei em crises. Passei por crises que eu busquei. Poxa, pastor, eu estou achando que o senhor é um homem de Deus, cara. Nós falhamos, nós erramos. Mas existem crises que eu não busquei e que tivemos que passar por elas. Eu me lembro nesta casa, quando eu fui diagnosticado com câncer, há exatamente 21 anos atrás, quando a médica disse assim: o senhor está com um tumor na garganta e é sério.
Desse jeitinho que alguns médicos dão notícia para a gente, né? Sem alisar, sem saber falar, o senhor está com tumor. Irmãos, eu saí do consultório pensando assim, Deus, eu sou tão novo, eu tinha tanta coisa para fazer, um câncer nessa altura da minha vida. Irmãos, eu saí daquele dia da clínica crente, mas saí assim, ó. Meu Deus, minha vida vai mudar. Uma crise. Fui fazer alguns exames, mas você já recebeu um pré-diagnóstico. É tumor. Eu disse, nós vamos fazer uma biópsia, só para confirmar. Assim, do jeito que eu estou te falando. Foram os 15 dias da minha vida, uma das crises angustiantes. Você começa a olhar para filhos pequenos, você começa a olhar para algumas situações e você fala, só se for misericórdia mesmo. Eu tinha duas escolhas, entrar num quarto escuro, ficar chorando, reclamando, ou continuar vindo aqui pregar, continuar vindo adorar, e fazendo-se até de forte. Mas o melhor lugar para você estar nos momentos de crise não é na tua casa, é na casa do Senhor. O melhor lugar, você pode estar em crise, você pode estar chorando, pode estar arrebentado, você pode estar sem vontade, mas vem para a igreja, vem aqui para o Senhor falar com você de uma maneira diferente. Deixe que quem quer que Deus queira usar nesse dia, seja um canal de bênção para a tua vida. Você está entendendo isso? Diga agora, Jesus. É assim que a crente age. Crises. 15 dias depois veio o resultado. Não é câncer. É apenas um nódulo na corda vocal. Vamos resolver isso. Já se passaram 22 anos e graças a Deus eu estou aqui. Outra crise. Entrei numa clínica e os meus problemas nos olhos sempre foi desde a infância. E mais uma vez a médica vem com aquele jeitinho para mim e diz assim, olha, seu Kleber, o senhor tem envelhecimento precoce na vista, o senhor vai ficar cego. Assim, eu falei, mas só eu nesse mundo, ninguém faz uma previsão boa, só... Falou, vai ficar cego. Eu falei, mas como é que foi? Ela falou, não, eu não sei se vai ser daqui 30 dias ou daqui um ano, mas eu vou dizer para o senhor, é certeza que o senhor vai ficar cego. Sabe aquela crise que eu passei lá atrás do tumor? Ela voltou do outro jeito. Ela disse, olha, tem outra coisa. O senhor já está com uma vista de um homem de 55 anos. Eu não tinha 30. Eu falei, meu Senhor. Aí você sai de que jeito? Você já sai bem assim, não. Se entrar aqui na cabeça, você já começa... Eu começo a ver. Eu falei, mas não é possível. Aí passei por esse médico, essa médica. Graças a Deus. Se você quiser saber, eu falo no particular. Nunca mais fui lá e nem vou. Não vai nela não, que ela vai acabar com você, bobo. Irmãos, eu fui para o segundo médico aqui em São José. Ele falou, não, o seu problema é outra coisa. Vamos arrancar o cristal dos seus olhos, fazer isso. Eu falei, como assim? Ele falou, não, vamos colocar aí, vamos fazer um transplante, não sei o quê. Eu falei, como, cara? Não. Aí eu fui para o terceiro. Mas nessa altura, irmão, quem já passou por essas crises, sabe? Eu já estava assim, meu Deus do céu. Escapa de um, vem outro, escapa de um, vem outro. E aí eu resolvi procurar um hospital em Campinas chamado Penido Burnier. Um dos instrumentos que Deus usou para abençoar minha vida. E quando eu cheguei lá, entrei de manhã para fazer, fiz um batalhão de exames. E perto de 1h da tarde, voltei no médico, dentro do hospital, que é enorme, ele disse assim, seu Kleber, eu não sei quem disse para o senhor que o senhor vai ficar cego, eu não sei quem disse para o senhor que o senhor vai ter que fazer transplante de córnea, mas eu estou afirmando para o senhor tem uma vista apenas com uma dificuldade, como muita gente tem. O senhor não vai ficar cego, o senhor não vai ter que fazer transplante, o senhor vai usar um óculos diferente, um pouquinho só mais de grau, o senhor estava com o grau errado, só isso. E ele disse assim, por favor, não volte mais os meus amigos de lá, porque senão você vai ficar cego. Mas essas crises, tem crises que a gente não busca, elas vêm. Esses reis, eles aqui tomaram duas atitudes que os livrou. A primeira, eles foram buscar Deus, ainda que na crise que eles provocaram. Eu te aconselho sempre,
Quando você errar, quando nós errarmos, vai para o centro da vontade de Deus. Vai para a oração, pede misericórdia, chora, rola no chão, vai no secreto, lá no secreto do teu quarto, fala: Deus, tem misericórdia de mim. Ainda que você gerou essa crise, vá buscar a Deus. E a segunda orientação que nós tiramos desses reis é fazer o que o Senhor os orientou a fazer. Não adianta você ouvir a palavra de Deus e fazer ouvido de mercador. Não adianta você pedir para A, B, C, colocar a mão na tua cabeça e orar, mas se você ouvir o que tem que ser feito, a decisão que tem que tomar, o comportamento que tem que ter, mas não faz. Deus não vai mandar anjo tomar a decisão que a gente tem que tomar. Coisas de homens fazem, coisas de Deus faz. Eu repito, coisas de homem faz. Coisas de Deus, é Deus quem faz. Mas esses homens nos ensinam duas lições. A primeira: busque a Deus, mesmo que você provocou a crise. E se não provocou a crise, busque também. E segundo, o que Deus falar, você faz. Agora, meu irmão, como é que Eliseu surge nessa história no deserto? Eu não sei. Essas três hipóteses que eu disse a você, elas são possíveis, mas esses homens desceram. A Bíblia diz que Eliseu, então, nessa condição, ele dá uma palavra para eles. E veja que os reis, esses homens, eles agem com um comportamento de descer. De descer. Esse descer aqui é sair da posição nariz empinado. Ou eu estou no controle. Está tudo bem, está tudo certo. Sei o que estou fazendo. Estão comigo? Eles desceram, os três reis desceram. E o texto diz, então, que eles vão até Eliseu. E quando eles chegam, Eliseu, o profeta, dá a eles o comando que eles têm que fazer. Algumas lições. Primeiro, em todo tempo nós devemos buscar a direção de Deus. Em todo tempo, mas principalmente em crise. Pare de ficar colocando toda a expectativa num resultado médico. Respeito. A medicina é um instrumento de Deus. Pare de colocar toda a sua expectativa no advogado. São excelentes. Sabem o que fazem. Pare de colocar toda a sua expectativa na sentença judicial. É uma pessoa habilitada. Jogue as tuas expectativas, concentre as tuas necessidades nos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele sim pode quebrar qualquer corrente, ele sim pode destruir toda e qualquer barreira. Então, em todo tempo, eu precisamos colocar nossa expectativa no Senhor. Talvez aqueles homens estivessem ali numa condição de vamos morrer, mas um deles toma uma posição e diz: vamos consultar ao Senhor. Esse descer aqui, querido, fala de alguém que se humilha, que se rende, que se torna submisso, que se curva. Descer aqui é abrir mão do seu controle, é colocar à disposição da direção de rei. Aqueles três homens estavam humilhados perante a sua tropa, e é nesta humilhação, e eles estavam humilhados pela calamidade. E quando a desgraça chega, a crise chega, duas coisas a gente faz: se afunda na crise, mas o homem de Deus e mulher de Deus se apega ainda mais com Jesus Cristo. Ô irmão, você está meio fraco, você deveria estar dando glória a Deus, querido. Deus está te mandando um maná do céu. Homens de Deus e mulheres de Deus choram. Homens e mulheres de Deus passam por luta? Opa, se passam. Homens de Deus têm problemas, às vezes, sim. Homens e mulheres de Deus passam por, às vezes, afronta no trabalho? Sim. É normal. Jesus não prometeu que a gente não tem. Ele só disse assim, eu venci o mundo. Eu passei por isso. Esses três homens, eles tomam uma atitude, eles tiveram a atitude de crer naquilo que o profeta falou para eles. Era tempo de seca, irmãos. O profeta só disse assim: cave covas. E aí ele fala de novo: cave muitas covas.
Então me ajuda a despertar alguém que está talvez espiritualmente meio lá, meio cá. Olhe para alguém do seu lado atrás e fala assim: o Senhor diz, abra covas. Vamos falar mais alto? Você vai jantar depois do culto? Senão a gente come junto. Vamos lá, fale para o teu irmão, abra covas. Mas não é para você morrer não. Não é para você morrer não. Deus está dizendo para ele, abram covas. Essas covas eram valas. Valas. Agora veja, vão abrir valas num sol quente. Vão abrir valas sem nuvens. Vão abrir valas sem trovão. Vão abrir valas sem relâmpago. Porque o Senhor disse, eu farei que desça muita água. Eu quero profetizar na sua vida e na minha vida também. O Senhor disse para ele, eu farei que desça muitas águas. Então eu não sei qual é a área da tua vida. O Senhor sabe qual é a área da minha. Mas eu creio, eu tomo posse dessa palavra para mim esta noite. Eu tomo posse dessa palavra. Eu queria que você também tivesse uma atitude espiritual diferente, significativa essa noite, pulasse, gritasse, falasse alguma coisa. Deus está dizendo, construa covas, abra covas, que eu vou mandar águas, e você vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Ah, serialas! Olha, serialas! Abra covas! Era tempo de seca, mas se eles não crescem, como é que Deus vai fazer um milagre se a gente não move algumas coisas? Mas Deus não podia fazer? Pode. Mas tem coisas que são atitudes de fé. Você entende? Atitudes de fé. Como abrir poços, irmãos. Quando eu estou com sede. Como abrir poços quando eu estou chorando. Como abrir poços quando eu estou com a minha cabeça estourando. Eu não sei como, só sei que a gente tem que abrir. Por quê? Porque o Senhor vai mandar. Ele vai mandar. Ele vai mandar e nós vamos ver as águas descendo, enchendo, 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 e não houve barulho de trovão. De repente, meu irmão, você vai entender isso. Você não está vendo agora, talvez você não está vendo relâmpagos, você não está vendo trovões, você não está vendo nuvens, mas você está recebendo uma palavra de Deus dizendo assim: abra covas, abra valas, porque eu vou mandar água. E a palavra de Deus é essa: abra covas. Ele fala muitas covas, abram valas, muitas valas. Diga: Senhor, eu quero viver este inundar de águas sobrenaturais que vão descer sobre a minha vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Jesus, faça alguma coisa diferente. Mas faça isso com um ato de fé, querido. Oh, olha, para abrir poços sem o mínimo de possibilidade de chuva. Ei, irmão, eu sei o que eu estou pregando esta noite. Eu sei o que está me custando esta noite. Eu sei o que eu tenho vivido. Eu sei as lutas que tenho. Mas há uma palavra direcionada pelo Espírito do Senhor para mim e para você. Não olhe para o momento. Abra valas que as águas vão descer. As águas vão descer. E o Senhor diz: mas não é só isso. Junto com as águas, eu vou dar um despejo para você. E esses homens abriram as valas. Só que abrir valas, irmãos, é trabalhar mais. Sim ou não? Olha para o texto, pastor. 7 dias marchando no sol, acabou a água. Abrir. Eu estou cansado. Se Deus mandou abrir, Ele vai te dar força. Você vai caminhar, você vai fazer. Se Deus está mandando abrir vala, Ele não está dizendo, fala para o teu irmão do seu lado abrir a vala para você. Ele está dizendo, abra você valas, abra você. Deus, eu estou cansado. Pois bem, mas abra valas, se esforce, solta, abra valas, porque eu vou fazer o milagre, mas você precisa fazer a tua parte. Me ajuda, meu irmão, diga: eu preciso fazer minha parte. Fala mais forte: eu preciso fazer minha parte. Essa foi a instrução que Deus deu para eles. Essa é a instrução que o profeta deu para eles. O que a gente aprende com isso? Primeiro, irmãos, clame a Deus.
Clame a Deus para colocar pessoas ao seu lado que de fato fazem parte da sua caminhada. Ore para que Deus coloque na sua vida, na sua jornada, pessoas que fazem parte da tua caminhada. Porque se você colocar pessoas que não fazem parte da tua caminhada, a cruz vai ficar mais pesada. Segundo, querido, clame para que Deus não te deixe confundir-se com pessoas que só trazem mais peso a você, além do que era seu. Josafá trouxe um peso, o rei de Edom trouxe um peso. Eles aumentaram aqui, no lombo, porque trouxeram um peso que não tinham que trazer. Terceiro, clame para que Deus coloque ao seu lado na jornada pessoas que andem na mesma sintonia que você. Porque senão a jornada fica pesada. Porque quando a gente anda do lado de pessoas que não estão na mesma sintonia, o fardo vai aumentar e pesos que nós não tínhamos que ter poderão chegar na nossa vida. Josafá trouxe isso. Que Deus tire do seu caminho aqueles que estão com você, mas na hora da guerra pulam fora. Na hora em que a crise chegou, Jorão disse assim: eita, o seu Deus é que trouxe aqui. Eu não sei você, irmãos, mas às vezes quando a crise chega perto da gente, na vida da gente, na casa da gente, muita gente pula fora, que você fala, mas como assim então? Ore a Deus, para que Deus afaste de você as pessoas que não têm a mesma visão daquilo que Deus te mostrou. Porque senão o fardo vai ficar pesado. Que Deus te faça aproximar-se da tua vida aqueles que respiram a mesma atmosfera que você. Josafá perguntou: há alguém aqui, um homem de Deus que a gente possa consultar? Tem um Eliseu. Que Deus coloque sobre a minha vida e a sua vida pessoas que respirem a mesma atmosfera que a sua. Eliseu diz assim: por você eu nem olharia para o teu rosto, mas por causa de Josafá eu vou, traga-me um tangedor. E Eliseu se desdobra, ele vai consultar ao Senhor, e o Senhor lhe responde: traga para a sua vida aqueles que respiram, estão na mesma frequência que a sua. Que nos dias ruins de suas crises, quando estiver cansado, essas pessoas te sustentarão com força e determinação. Jorão trouxe pessoas para a vida que naquela circunstância quase que dá tudo errado, e não é nem por ele. Josafá vai para uma guerra que não tinha que ir. O rei de Edom vai para uma guerra que não tinha que ir. Traga pessoas que vão te mostrar aquilo que Deus tem falado com você. Quando a crise chegar, fique perto de quem traz a palavra e diz assim: assim diz o Senhor. Era um tempo de crise, era um tempo de dificuldade, mas aqueles 3 reis resolveram ouvir o que o Senhor falou para eles. Abrir poços, abrir poços. E por fim, querido, quando a gente olha para esse texto e vê aqueles 3 reis que estavam para morrer e ainda iam matar os seus exércitos, ali não tem mais coroa, irmão. Ali não tem mais manto. Ou desce ou morre. E foi no momento que desceram, que saiu das suas posições, e que Josafá sabe que se não for Deus, ele também vai perecer. Quando o Senhor fala com eles, eles vão abrir poços. E a minha palavra para você essa noite é para a minha alma: você está no deserto, abra poços, cave poços.
está sofrendo, está chorando, cave poços, vem chorar na presença do Senhor, vem clamar na presença do Senhor, cave poços no deserto, ainda que pareça loucura, siga as instruções daquele que criou o universo. Deus está dizendo: filho, continue adorando, cava poço aqui. O que está na sua mão para fazer? O que está no seu controle? Cave os poços, cave a vala. Senhor, está doendo, está difícil, está complicado, mas abra valas, porque o Senhor está dizendo: eu vou mandar águas que vão fazer a diferença. Deus não precisa de temperatura, Deus não precisa de condições da natureza, Deus não precisa de homem para fazer descer água sobre os teus poços. Aquela noite, depois que eles abriram a vala durante o dia, não houve trovão, não houve relâmpago, não houve trovejar, não houve nuvens escuras. Não, simplesmente, receba isso na tua vida, simplesmente, eu vou dizer de novo para você encher teu coração de fé, simplesmente, naquela noite, depois que as valas foram abertas, as águas começaram a descer, sem barulho, sem estrondo, e as águas desceram, encheram as valas de água. Todo mundo matou a sede, os animais mataram a sede, e Deus ainda faz coisas diferentes. Quando as águas descem e enchem as valas de água, alguma coisa ainda mais Deus vai fazer. Eles estavam numa região meio que montanhosa, meio que arenito. É nesse momento que os moabitas estão lá. E eles só, olha, Israel está vindo para nos atacar. Agora eles têm ciência disso. Vamos vencê-los. Vamos vencê-los. Mas isso foi no final do dia. Eles estavam abrindo poços. Abra os seus poços quietinho. Abra as tuas valas quietinha. Siga a instrução de Eliseu. Abra valas, mas não abra um, não abre dois. Eu aprendi isso. O mesmo Eliseu um dia disse para o rei: pegue da tua aljava e arremesse flecha. Aí esse rei vai, pega a flecha, tira. Aí a segunda, dois. O rei fala: se você tivesse jogado mais longe, assim seria a duração do teu reinado. Como você só arremessou até aqui, assim será o teu reinado. Esse mesmo profeta aqui fala para os homens: construa valas. Tem alguém aqui essa noite que recebe essa palavra na sua vida? Tem? Tem? Então fique em pé comigo aqui. Não estou terminando já, não. Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Olha para quem está do seu lado, atrás de você, fala assim: meu irmão, se precisar, conte comigo para a gente abrir vala. Vamos. Se não é espiritual, fique no teu lugar, não, irmão. Por isso que algumas coisas não acontecem na vida. Fica parado. Você está numa igreja pentecostal, uma palavra dessa, você ainda está no teu lugar. Querido, ajude alguém, busque, faça alguma coisa. Esses homens abriram valas, e à noite, sem barulho, a água desceu. No dia seguinte, o raio do sol bateu no espelho da água. A região era montanhosa e era arenita. Quem olha de cima o reflexo da vermelhidão, o que acontece que os moabitas pensam? Eles estão mortos, eles brigaram. Ei, tem gente achando que você morreu. Tem gente achando que os sonhos acabaram. Tem gente achando que não tem mais jeito. Eles estão olhando para o ângulo, estão vendo sangue, mas não é sangue. É água viva do eterno. É água viva do céu. É o livramento de Deus. Agora! É o livramento de Deus. É o agir de Deus. Tem gente olhando e dizendo: veja, eles não estão nem se movimentando. Eles estão caídos. Eles veem uma coisa, Deus vê outra coisa. Eles estão enxergando algo, Deus está fazendo diferente. Quando eles olham, vamos descer, vamos pegar de Israel o despojo. E sabe o que Israel está fazendo? Se fingindo de morto, porque eles receberam uma palavra ontem. Qual é a palavra? Mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo humilhado, mesmo abandonado, mesmo injuriado, mesmo traído, mesmo sangrando, construa sua vala. Eu vou fazer descer águas, diz o Senhor, eu vou fazer descer águas. Você vai ver algumas coisas que estavam difíceis de resolver, Deus resolvendo para você. Eu estou colocando a minha vida nas mãos do Senhor também. Coisas difíceis que a gente não sabe resolver, palavras que a gente não tem para falar, situações que a gente não sabe. O Eterno está mandando esta noite lá você. Ele está mandando hoje. Hoje não é para amanhã. Ou você dá glória ou você
arrepende. Deus está mandando para casa. Você não veio nesse culto por acidente. Você não veio nesse culto apenas para cumprir tabela. Deus, o Espírito Santo está falando com a senhora. O Espírito Santo está falando com o senhor. Construa valas. Construa valas. Está sangrando, está doendo, está chorando. O Senhor está dizendo: construa valas. Ei, meu irmão, esse é o momento. O momento em que as pessoas estão olhando para o ano e estão dizendo: acabou. Não tem saída. Morreu. Eu estou vendo sangue. Na verdade, não é sangue. O único sangue que eles poderiam ver, eles não veem. Porque eu e você estamos debaixo do sangue eterno. O sangue vertido na cruz do Calvário. E é neste mover que as águas descem. Eu quero profetizar isso na tua vida. Eu estou louco para chegar aqui domingo que vem e dizer: ei, Deus bradou em casa, Deus bradou naquele assunto, Deus bradou naquelas situações. Eles descem e vão tomar aquilo que eles acham que vão levar, a presa, os despojos, porque eles estão enxergando uma coisa. Quando eles estão perto, Israel levanta, guerreia, vai para cima, os massacra, os vence. E antes Israel seria preso, agora quem é preso é ele. Receba isso na sua vida. O Senhor mudou a história, o Senhor muda cativeiro, o Senhor abre portas da glória, o Senhor abre portas, o Senhor move o céu, o Senhor faz descer água. O Senhor não precisa de quantidade para fazer, ele não precisa de atmosfera favorável, ele não precisa de temperatura, ele não precisa de nuvem. Deixa eu dizer uma coisa para você, crente: aquele que fez as nuvens é o mesmo Deus que está dizendo: derramarei água sobre a tua vida, derramarei água sobre a tua casa, derramarei água sobre a tua profissão. Ei, meu irmão, ou você se encharca, ou você seca mais, mas Deus está te dando um comando essa noite: abra valas, calme, pula, chora, se humilha, jejua, busca o Senhor. Você só não pode deixar de abrir vala. Se é doida, se é doido, se é louco, você vai chorando na cabeça. Não, eu recebi uma palavra do meu Senhor, eu recebi uma palavra de Deus. Eu vou continuar adorando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar abrindo as minhas valas, porque eu não sei se é hoje, eu não sei se é depois de amanhã, mas vai descer água e vai encher as minhas valas, e eu vou saquear, eu vou trazer tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Você pode aplaudir Jesus comigo? Pode aplaudir Jesus dando glória, hein? Alisson, cave poços, independente da seca. Tem gente que pegou, tem gente que não pegou. Cave poços, independente da seca. Porque ser crente quando tudo tá bom, pastor Luiz, é fácil. Ser crente quando a fartura lá em casa é fácil. Ser crente quando a saúde está boa é fácil. Ser crente quando você tem tudo ao seu redor é fácil. Mas adorar, abrir valas, pingando suor, pingando lágrimas, vindo no automático. Venha, faça, abra as tuas valas, porque o Senhor é Deus de milagres. Deus de milagres. Só os que creem, o Senhor é Deus de milagres. Ele ainda seca pulmões, ele ainda faz a corrente sanguínea ser limpa, ele ainda extrai o caroço, ele ainda faz o coração rejuvenescer, ele ainda desentope artérias, ele ainda tira sequelas de AVC, ele ainda tira sequelas de traumas. O Senhor é capaz de fazer coisas que eu e você nunca vimos com as tuas valas. Pastor, não aconteceu nada, não trovejou, não relampeou, mas de noite a água desceu. O tamanho das valas que você abrir, o tamanho dos teus sacrifícios com Deus, determinarão quanto de água você quer receber. Você entendeu ou não? Se Deus dissesse para você agora:
construa valas. Qual seria o tamanho da vala que você abriria? Qual seria? Porque a quantidade de água que vai vir e vai encher tua vala é a quantidade que você abrir. Entendeu ou não entendeu? Se a sua fé for desse tamanho, Deus vai encher o teu copo. Mas se você abrir valas de 2 metros por 5 de comprimento, se você abrir 3, 4, chorando, sabe o que é chorar? Chorar, derramar lágrima, doendo, cansado. Senhor, você está lá, ó, abrindo covas, você está orando, Jesus, eu estou indo, o Senhor sabe que condições, Senhor, eu estou com vontade de parar, não estou aguentando mais, mas Senhor, diante da tua palavra, eu vou abrir valas, eu continuo crendo, vai abrindo, se abrir uma vala de 2 metros, Senhor, eu acho que não dá mais, mas você não desiste, tem uma voz dizendo, não desiste não, abre mais outra vala, Senhor, eu não estou aguentando mais, são anos de humilhação, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não estou suportando mais, Deus, eu não sei se eu vou aguentar mais um dia, Deus, essa tristeza parece que não some da minha vida, Deus, eu acho que eu vou morrer com esse problema. O Senhor te diz, filho meu, abra valas, que Ele vai fazer descer águas que curam, águas que libertam, águas que transformam, águas que endireitam, águas que trazem refrigério. Só uma coisa Deus fala para mim e para você: o tamanho da sua vala não é do tamanho da minha, não é. O tamanho da sua vala não vai dar certo. O tamanho da sua, eu não vou caber aí dentro. Então cabe a sua. Está tudo seco. O Senhor não precisa de vento, não precisa de trovão para fazer a água descer. Tomara que esta noite, Anderson, tomara que esta noite, irmão Pedrinho, você deite e ao acordar, algumas respostas estão dentro da tua casa. Vamos adorar o Senhor Jesus.